Olá, meu nome é Maurício Bittencourt, estou aqui nesse segundo vídeo, o resumo do segundo dia na 17ª Conferência Internacional de Gerenciamento de Processos, a BPM 2019, que está acontecendo aqui na Universidade de Viena. Então, essa é a segunda parte de uma série aí de cobertura de eventos que eu tenho feito. No vídeo de hoje, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os feedbacks que eu tive aí sobre o vídeo de ontem, fiz upload no final do dia aqui, e todos aqueles que se inscreveram no canal. Olha, meu canal aí do YouTube teve um up, foi muito legal, e muitos likes, muitos comentários também nas redes sociais. Então, bacana, é isso aí que eu queria, contribuir para o BPM no Brasil, sei aproximadamente o que acontece aqui na Europa, Aqui, muito se fala sobre fim de BPM, é uma bobagem isso, Hoje eu encontrei aqui com as pessoas que eu já tenho contato há um bom tempo de BPM e, nossa, a BPM está bombando aqui, e quem não estiver com BPM, paciência, está puxando muitas tecnologias e muito foco na entrega de valor, via processos ponta a ponta. Acho muito legal isso aí. Então vamos lá, o resumo do dia. Hoje eu comecei aqui o dia com o keynote speaker, Pat Giari, é um Chief of Evangelization da Blue Prism, uma empresa focada em RPA, Robot Process Automation, e o nome da palestra dele foi Mitos e Realidades sobre RPA. Durante a palestra aqui de manhã cedo eu estava lembrando muito da minha amiga, a Kelly Gandela. Ela é da iProcess, Ela é fera em Robot Process Automation, super entusiasta disso aí, e grande profissional de BPM, tem sempre contribuído aí muito para a comunidade de BPM do Brasil. Eu lembrei bastante dela sobre as coisas que a gente tem feito aí no Brasil junto, Então, para aí que entrou uma coisinha aqui no meu computador. Aí, legal. E o palestrante, ele era muito bom, falou sobre, começou assim fazendo algumas piadas sobre medos das pessoas, sobre robôs, divertiu todos na plateia com esses comentários sobre o que os robôs vão acabar com os empregos, essas coisas assim, e mais ainda quando se fala sobre eliminação de planilhas Excel nas empresas, E ele teve uma frase muito importante, assim, impactante, que me chamou muito a atenção. Assim. Ele falou sobre o medo das pessoas, de ter robôs que são ruins, e que esses robôs podem ser construídos por pessoas más. E por isso as organizações elas têm que ter um cuidado, de nunca excluir os logs de auditoria e ficar monitorando todo o comportamento, e toda a rastreabilidade desses robôs. Achei muito legal isso, Então, na visão dele, as organizações têm que ter um controle central de toda a robotização, Tudo que são atividades robotizadas na empresa, que tenha uma certa influência no que as pessoas estão fazendo, nos clientes, e ele prega um controle centralizado disso tudo, logs de eventos que sejam rastreáveis, que tenham auditoria, e encarar o RPA não só apenas como uma simulação de atividades humanas, substituição de atividades humanas, que provê uma certa integração para a integração isso aos processos como se fosse um microserviço. Não enxergar somente o RPA como uma coisa que, quando você não tem acesso aos dados via uma API, talvez um ERP, você falou muito sobre ERP Transformation hoje aqui, um ERP que o fornecedor não fornece lá as integrações, Eu já fiz alguma coisa nesse sentido aí, o fornecedor vê o BPM como uma coisa ameaçadora para o ERP, e é realmente ameaçadora, porque eu vi alguns cases hoje aqui sobre ERP Transformation, e aí não abre as APIs. A solução que as empresas têm ao invés de gastar de milhões aí com APIs ou construindo APIs, fazer um Robot Process Automation para isso. Então essas coisas ilhadas, muito isoladas, se fala muito sobre IT Shadow, que é iniciativas muito isoladas que o IT não tem controle, e a visão dele é que não, o IT tem que ter controle de tudo, porque robôs são coisas sérias,
e eles podem fazer coisas ruins. Então você precisa realmente ter um controle disso, né? E isso justamente para não perder esse controle dos robôs, né? Então foi um bom insight, né, do dia de hoje, uma coisa que é uma visão realmente corporativa de RPA. Ele mostrou alguns estudos de caso, né, utilizando a solução deles, Emirates, Disney, DT Bank, né, com essas abordagens low code. Geralmente nas palestras de RPA, né, o assunto sempre gira ao redor da substituição do trabalho enfadonho, repetitivo, né, aquelas coisas robóticas, né, que as pessoas têm que fazer, aquelas coisas tipo filme do Charlie Chaplin, né? E aí ele fala sobre, né, o pessoal geralmente chama isso de trabalhador digital, né, que é alguém com mais tempo para pensar em inteligência sobre as atividades, né, deixar de fazer isso e sobrar tempo para pensar nas atividades. No caso da Blue Prism, eles chamam isso de trabalhador digital como um empreendedor digital interno, né? Um empoderamento dessas pessoas para usar essas tecnologias a favor aí, né, da inovação contínua dos negócios, né? Então é um assunto difícil de ver, né, transformar esse trabalhador que a gente de uma certa forma queria um trabalhador para operar máquinas ou operar sistemas não tão inteligente, né? Trocar essas atividades para a pessoa. Então o assunto está ligado muito a isso, né? A qualidade da informação também, né? Também ele falou sobre qualidade da informação para tomada de decisões e ter decisões bem claras e modelagem bem clara das decisões nas organizações, porque senão você não tem como treinar o RPA, né? E ter uma boa qualidade, mesmo que você utilize inteligência artificial, você precisa de boa qualidade tanto de dados como de quais são as decisões que a organização tem, né? Então tem muito também de modelagem de decisões ligado a isso aí. Outra constatação é que todas as tecnologias estão muito democratizadas hoje, né? Tive muitos exemplos aqui de tecnologias open source. Praticamente os trabalhadores digitais eles podem usufruir dessa inteligência de automação para tornar esse digital entrepreneurship, né, o empreendedor digital, né? Isso é uma constatação também colocada na palestra sobre a eliminação de níveis hierárquicos, esses níveis intermediários, táticos, né, que ficam trabalhando muito em microgerenciamento das pessoas. E as pessoas não vão precisar mais ficar microgerenciando, ou até as organizações que são mais ágeis, né, eliminam muito desse microgerenciamento e sobrar tempo para desbloquear o potencial dessas pessoas, né, como esse empreendedor digital, né. Pelos slides da apresentação eu pude perceber que as plataformas RPA elas não estão somente nisso aí, né, começaram talvez com isso, né, mas estão se ampliando muito para outras coisas, provavelmente isso porque ele sabe que RPA é uma coisa muito pontual, né? No momento que não precisar mais dessas integrações, né? Já surgir APIs, isso já também não vai ser necessário. Então, partindo para outras abordagens, né? Então, acho que foi legal a apresentação. Me abriu um pouco sobre esse mundo mais RPA, que não é bem a minha praia, mas que é bastante importante. No final da manhã, não teve jeito, eu fui de novo para palestras da trilha de blockchain, né? Eu fiquei bastante curioso, então me chamou muita atenção uma palestra que chamava-se Decisões em DMN utilizando o blockchain, né? Então a palestra foi bastante polêmica, eu vi que o pessoal, aqui o discuss, né? Discuss é você falar, não é uma afronta, né? Mas sim você discutir sobre o assunto, evoluir sobre esse assunto. O pessoal adora fazer discussões, né? E eu achei muito interessante também a questão do conflito que o blockchain tem com o GDPR, né? O LGPD no Brasil, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o blockchain não permite você limpar, deletar dados, né? O blockchain justamente é uma cadeia de informações, né? E mesmo que esses dados estejam anonimizados, é o que prevê na lei, ou criptografados, você não consegue quebrar a corrente. E a lei permite que você
solicite o esquecimento, né? E que os dados sejam deletados. Isso é uma coisa que eu também não tinha me dado muita por conta e gostei das discussões, e as discussões foram acaloradas aqui. E se a discussão foi acalorada, é sinal que o assunto é polêmico e deve ser melhorado, né? Então tá aqui, fica o registro, acho que também foi uma coisa bacana que eu vi hoje de manhã. Foi muito bom ver os exemplos de modelagem e execução de decisões em DMN, né, utilizando logs de blockchain. O assunto de confiança que o próprio Roseman trouxe ontem, nossa, retornou em várias palestras hoje. Então um assunto realmente de notar, assegurar via blockchain que contratos estão sendo firmados e que não precisa de cartório para essas coisas, né? Aqui eu não lembro o nome da palavra de cartório, que é... esqueci o nome em inglês, né? E aí muita utilização de tecnologia, né, para isso. Outras questões também que são ligadas à blockchain é o custo dessa tecnologia. Não o custo em si da tecnologia, mas o custo para rodar ela. Ela exige um processamento alto, tem problemas de performance para ter throughput, né, e custo de armazenamento, né? Então, não é uma tecnologia trivial para ser integrada à BPM. E isso, claro, né, até mesmo se colocou aqui sobre criptografia ser quebrada daqui a 10 anos. Tudo que foi criado de blockchain criptografado pode ser quebrado daqui a um tempo com o potencial de processamento quântico. E, sei lá, é um assunto que é legal, né? Eu sempre tem assim, eu procuro misturar algumas coisas mais do momento atual e mais do futuro aí, nesses eventos que a gente pode se permitir para isso, né? Dentro de eventos. Isso é bacana também, trazer isso. E no almoço aqui hoje eu pude encontrar o Evan Brock. O Evan Brock e também a Sandy Kemsley, que é uma blogueira aí de longa data aí que eu conheço desde o evento lá de Fort Lauderdale, do Build Business Capability. E novamente aí eu pude encontrar os amigos e relembrar quanto a gente participava lá dos BPM Global Trends no Brasil, São Paulo, Brasília, outros lugares. Foi muito divertido relembrar essas situações aí e essas conversas de BPM da época, né? Regados a muito chopp e vinho, depois dos eventos aí, nos translados também, de uma cidade para outra. Foi muito legal reencontrá-los e aí, inclusive, a Sandy eu vou reencontrar ela em Berlim, que ela vai palestrar lá no Camundacon também. Na parte da tarde haviam algumas trilhas acadêmicas, né, que é a Research Tracking, né, e também que são especificamente assim orientadas a algoritmos, técnicas e notações. Também gosto muito disso, mas eu escolhi a trilha orientada à aplicação de BPM nas empresas, né. Aqui eles chamam de Industry Track, né. Então eu notei esse ano aqui que ficou muito evidente. Eu falei com outras pessoas, encontrei aqui também uma pessoa que é professora da URGS, que está aqui num pós-doc aqui na Universidade de Viena, que o evento tem se modificado bastante, saindo dessa visão puramente acadêmica para uma visão mais orientada, até principalmente mais assunto de empresas do que acadêmico, né? Bastante estudo de caso, né? E até mesmo os fornecedores de BPM, que era uma coisa também que era assim, o pessoal tinha uma aversão a fornecedores e tal, estava mais tranquilo nesses últimos eventos. Desde o momento do evento que eu fiz aqui, eu participei no Rio, foi na época da Olimpíada, eu percebi isso, né? Então, eu tive alguns casos de sucesso que foram apresentados, né? Um sobre esse RP Transformation, foi muito legal, né? A forma que eles modularizaram os processos na arquitetura de processos com módulos em processos ponta a ponta, no qual eles criaram as iniciativas por processo ponta a ponta. Eu gosto muito dessa abordagem, né? Porque os times de desenvolvimento ficam muito orientados à entrega plena do processo, não fica olhando para um pedaço do processo. E eu achei bem interessante isso, né? Porque de uma certa forma reafirmou aí o que eu já faço já há um bom tempo, né? Outra empresa de seguros na República Tcheca apresentou aí como que eles mitigam os riscos utilizando tecnologia, mais uma vez, né, a tecnologia ajudando a trazer confiança, né? Eles usaram automação de workflow, de decisões, RPA também. Outra empresa apresentou um case sobre análise da jornada dos clientes,
né, o Customer Journey, né, isso foi bem legal porque olhando assim regras de relacionamento e quantidade de interações dos clientes, né, utilizando tecnologia de Process Mining, né, para compreender o humor do cliente, olha que interessante, e também a confiança desses clientes na organização, né? Então, acompanhar toda a jornada e isso, os momentos da verdade dos clientes com os processos ponta a ponta. Muito bacana, muito legal porque é aplicado, né? Realmente aplicado com resultados de quantos e-mails eram abertos, quantos telefonemas eram recebidos. Muito interessante a apresentação. Enfim, vi muito... Aqui uma coisa muito interessante, né? O evento é muito focado em Process Mining, né? Então, algumas palestras aparecem muito assim, né, de Data Driven Actionable Insights, né? Tudo isso é possível porque eles automatizam muitos processos, muitas decisões, né? E tem um bom volume de dados, né, com qualidade para poder fazer esses insights, né, com base nesses dados. Eu percebo que BPM aqui na Europa está realmente bombando, né? Eu vejo algumas pessoas, mas que BPM? Não, o BPM aqui está muito vivo, muito ativo, né? E muito mais que no Brasil. Eu acho que, de uma certa forma, até algumas pessoas podem até não gostar disso que eu vou falar, mas a gente ficou muito na paralisia por análise. Eu vejo isso pelos últimos BPM Days que eu tenho visto, assim, o pessoal vai lá, mapeia, modela e para, né? Mapeia, modela e para, né? Então, ou então tem uma paralisia por análise, né? E ainda tem muito a fazer. Então, aqui eles não estão muito preocupados com mapeamento, com modelagem, com análise, aquelas coisas assim, parece um modelo em cascata, que eu passo uma fase, depois faço outra fase, né? E estão indo rapidamente para a automação. Então, muitas apresentações são demonstrações de soluções que usam, né? Aqui se fala muito em event log, né? E log de eventos, né? E mostrar esses insights de otimização de processos, né? Eu acho que muda até mesmo o papel do analista de processos nesse sentido, né? Muda bastante, porque não fica nas entrevistas, naquela coisa, né? Que eu acho também que caiu um pouco do descrédito do BPM essa coisa de não mostrar resultado, né? Ficar ali na modelagem, né? Então, mas bem, é a minha visão, então fica aí o registro, né? Hoje eu vi muitas soluções aqui de open source, né? Algumas bibliotecas Python específicas para analisar caminho feliz dos processos, análise de gargalos, ineficiências, process mining, tudo free, né? Achei muito interessante e tudo baseado em cima de event logs de processos, né? Então não precisa gastar na ferramenta para poder ter acesso a isso, né? É uma questão de ter uma iniciativa para fazer isso. Então realmente o evento hoje foi pesadíssimo em Process Mining e foi muito legal. Estou encerrando aqui então essa apresentação do dia aqui e espero que vocês gostem dessa segunda aqui, como tem gostado da última lá. E amanhã eu faço uma cobertura do terceiro dia, fazendo o encerramento aqui do BPM 2019 aqui em Viena. Ok? Um abraço, até mais.